Vai. Bom, então veja, aqui nós temos um sistema com três equações, como a gente vinha falando, com três equações e três incógnitas. Como é que a gente vai resolver isso? Veja que esse sistema está completo, né? As três equações têm o x, tem o y, tem o z nas três equações. Sim. Tem aqui a primeira, a segunda e a terceira. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte: tu vai pegar a primeira com a segunda equação, tá? E tu vai escolher uma variável, uma incógnita. Imagina que o sistema é composto só por essas duas. Tu Tá. vai escolher uma das letras para eliminar. Qual letra? Você escolhe. Pode ser o x, pode ser o y, pode ser o z. X, né? Quer eliminar quem? Escolha aí. X, né? Tá mais fácil aí. O x, tá bom. Se eu quisesse então eliminar o x, teríamos que multiplicar uma dessas duas equações aqui por menos um para eliminar o x. Vamos eliminar a de cima, vamos multiplicar a de cima por menos um. Como é que ia ficar? Menos x menos y menos z é igual a menos 6. E a de baixo, a segunda, eu vou repetir. X mais 2y mais 3z é igual a 14. Aí você faz o método da adição. Você vai somar para poder cancelar o x. Essa é a ideia. Pega a primeira com a segunda, elimina uma letra. Tu escolheu eliminar o x. Beleza, eliminamos o x. Para fazer isso, você pode fazer tudo aquilo que você aprendeu. Multiplicar uma das equações por menos um, por menos 2. Fazer os artifícios algébricos do método da adição para cortar a variável, a letra. Beleza, cortou o x. Vai ficar o quê? Vai ficar, então, 2y menos y, que é y, mais 2 vezes z é igual a 14 menos 6, que é 8. Dá para a gente resolver isso? Não. Isso é uma equação com duas incógnitas. Tudo bem. Mas olha como é a ideia, olha como é o método. O método é o seguinte, ó. Tu vai pegar a primeira com a segunda, escolher uma letra para eliminar. Tu eliminou o x. Com isso, vai nascer uma equação nas variáveis y e z, nas duas variáveis. Aí agora tu vai pegar a primeira com a terceira ou a segunda com a terceira, uma delas com a terceira, e tu vai eliminar a mesma letra, o x de novo, porque Tá. vai nascer uma outra equação nessas duas variáveis. E isso vai formar um sistema com duas equações, duas incógnitas, que tu já sabe resolver. Ok. Então tá, então ó, peguei a primeira com a segunda, eliminei o x, nasceu essa equação. Agora eu vou pegar ou a segunda com a terceira, ou a primeira com a terceira, tanto faz, para eliminar o x também. Ok. Beleza? Vamos pegar a primeira com a terceira, porque os coeficientes da primeira, os números são menores. Aham. Então eu vou pegar a primeira com a terceira, vou pegar a primeira com a terceira, para eliminar o x de novo, tem que ser a mesma letra. No caso, eu vou pegar a primeira e vou multiplicar então por menos 2, correto ou não? Porque Uhum. como na terceira tem 2x e eu quero eliminar, né? Uhum. Eu vou pegar então a primeira equação e vou multiplicar ela por menos 2. Vai ficar menos 2x menos 2y menos 2z é igual a menos 12, né? Multiplicando todo mundo por menos 2. Quando você passar a régua aqui, 2x cancela com menos 2x, isso vai ficar o quê? Y mais 2z, eita, y mais 2z igual a 8. Pode acontecer isso. Pode acontecer. Acontecer. E agora? Então, veja, não é sempre, sabe? Mas pode acontecer. Veja, a gente pegou a primeira com a segunda, eliminou e chegou nessa equação. Quando eu peguei a primeira com a terceira, cheguei na mesma equação. Putz. Aí, nesse caso, o que é que a gente vai fazer, então? Segunda aconteceu. Nesse caso, pega a segunda com a terceira, Ok. tá? Foi uma pena que aconteceu aqui nesse exemplo, mas tudo bem. É a vida, faz parte. Vamos pegar a segunda, então, com a terceira. Se acontecer isso e chegar na mesma equação, é só trocar. Ok. Pegando então a segunda com a terceira, eu quero eliminar o x também, né? Se eu Uhum. quero eliminar o x, então eu vou multiplicar essa segunda aqui por quanto? Por menos 2 também. Uhum. Então vai ficar menos 2x, né? Menos 4y, menos 2x menos
4y 4y menos 6. Menos 6z é igual a menos 28. Poxa, aconteceu uma infeliz coincidência. Olha só o que vai acontecer aqui. E Vai agora? ficar assim, ó, menos y, calma. Menos y menos 2z é igual a menos 8, que é a mesma Uma coisa. dessa equação. Veja, isso aqui aconteceu, Clara, por uma infeliz coincidência. Quando eu escolhi esse sistema aqui para fazer, infelizmente eu escolhi equações que acabou que uma foi uma combinação algébrica da outra, sabe? Sim, mas eu É entendi. difícil, Entendi como é faz. difícil, é difícil de acontecer isso, mas foi uma coincidência, porque eu fiz aqui sem testar e tal, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma pequena edição aqui no processo, mas o método é aquele, tá? A gente continua, segue o método. Tá Eu vou certo. fazer uma pequena edição aqui na terceira equação para não acontecer isso, tá? Tá. Beleza? Como eu sei quais são os valores, então eu vou fazer uma edição aqui para isso não acontecer. Deixa eu só pensar que não, eu vou botar aqui, calma lá. Pronto, vou botar aqui então 19. Beleza ou não? Uma pequena edição que eu fiz aqui no problema, mas ó, repetindo, voltando ao processo. Pega a primeira com a segunda equação, tá? A Tá. gente escolheu o x para eliminar, eliminamos o x, nasceu essa equação nas variáveis y e z, né? Uhum. Agora a gente segue o processo. Vamos pegar agora a primeira com a terceira, que nem a gente estava fazendo. Vamos pegar a primeira com a terceira e eliminar a mesma letra. No caso, eliminar quem? Eliminar o x. Ok ou não? Uhum. Vamos pegar a primeira com a terceira e eliminar o x. Para fazer isso, eu vou multiplicar a primeira por menos 1. Vai ficar menos x menos y menos z é igual a menos 6. E a terceira vai ficar, repete, x mais 3y mais 4z é igual a 19. Quando você passar a régua, veja o que vai acontecer. Cancela o x e eu vou ter o quê? Eu vou ter 2y mais 3z é igual a 13. Veja que nesse método, como é o nosso método, qual é a proposta aqui que eu estou trazendo aqui para resolver um sistema com três equações, três incógnitas. Pega a primeira com a segunda, elimina uma letra. Tu escolhesse o x, a gente fez no x. Eliminou o x, nasceu uma equação nas variáveis y e z. Depois pega a primeira com a terceira ou a segunda com a terceira e elimina a mesma letra. Que no caso a gente eliminou o x também. Eliminou o x. Quando a gente fez isso, nasceu uma nova equação nas variáveis y e z. E essas duas equações formam um sistema com duas equações, duas incógnitas. O que é que a gente vai fazer agora? Resolver esse sistema. Se ligou ou não? Certo, você multiplica de cima por menos 2. Aí faz. Boa. Como a de baixo tem 2y, né? Gostei, é isso aí. Aí pega de cima e faz o que diz aí, Clara, multiplica por Menos 2. menos 2, vai ficar então menos 2y menos 4z, né? Uhum. É igual a menos 16. Passando a régua, 2y cancela com menos 2y, e tu vai ficar menos z é igual a menos 3. Então, z é igual a 3. Aí, agora que você sabe o z, você substitui aqui, por exemplo, você vai achar o y. Olha só aqui, ó. Uhum. Substitui aqui, você vai achar o y. Vai ficar y mais 6 é igual a 8. Então, y é 2. E tendo x, tendo y, substitui, por exemplo, na primeira, 3 mais 2 é 5, x então é 1. Ok ou não? Ok. Esses foram os valores que eu escolhi, 1, 2 e 3, na hora de montar o sistema. Tá claro, tu entendeu essa proposta, tu entendeu esse método. No início da questão aqui aconteceu esse vacilo, né? Porque, Uhum. por uma infeliz coincidência, o sistema que eu escolhi aqui não tinha como resolver, mas enfim, a gente corrigiu aqui e tal, e o que eu estou querendo trazer é o método. Como é o método? Repetindo.
pega a primeira com a segunda, elimina uma letra. Depois pega as outras e faz. Aí depois pega a primeira com a terceira ou a segunda com a terceira, elimina a mesma letra. Para fazer isso, faz o método da adição, multiplica por -1, por -2, segue tudo aquilo que a gente aprendeu, Uhum. né? Que vocês aprenderam, alô, meu sétimo ano, lá no sétimo ano. Aí, Nessas, beleza, show de... nessas Ah. questões aí, tem como acontecer aquilo de tu ter que multiplicar trocado, tipo, multiplicar por um número em cima e outro embaixo? Ou não Aquela do acontece? coeficiente trocado pode acontecer, aquela feito assim, né? Aham, Feito esse sistema para resolver, pode acontecer de ter o coeficiente trocado é indigesto, né? A pessoa tem que ter atenção para fazer esse método da adição aqui, tem que ter cuidado. Mas é só multiplicar pelo coeficiente trocado e ajustar os sinais tá em um certo. sistema como esse aqui. Mas pode acontecer lá, né? Na FPS, por exemplo, já aconteceu, viu? Pode acontecer. Sempre com. Mas assim, ah, diga aí. Não, não, não. Mas via de regra, nessas questões de sistemas com três equações, três incógnitas, não vai precisar daquele raciocínio, não, dos coeficientes trocados e tal. Mas se precisar, a gente usa. Tá certo. Ok ou não? Beleza? Então, ó, pega a primeira com a segunda, elimina uma letra, pá. Depois pega a segunda com a terceira ou a primeira com a terceira, elimina a mesma letra e isso vai compor um sistema com duas equações e duas incógnitas. Aí resolve do jeito que vocês sempre aprenderam a fazer, resolve, acha o X, acha duas e substitui qualquer uma para poder achar a terceira letra. Ok. Na prova da UPE, a gente teve essa questão aqui, que foi uma questão que sim, a gente vai utilizar os sistemas de equações para resolver. Bora tentar fazer essa questão pensando aí nos sistemas, Uhum. usando essa lógica, esse raciocínio que a gente aprendeu. Fechou? Beleza? Uhum. Essa questão tentando fazer essa questão então agora aí.